Sejam bem-vindos novamente ao nosso canal que nós estamos tratando aí sobre as Copas do Mundo. Já falamos da Copa do Mundo de 1930, com o Uruguai sagrando-se campeão. Falamos sobre a Copa do Mundo de 34, a Copa do Mundo que Mussolini fez questão de levar para a Itália para divulgar o seu programa fascista, né? E chegamos agora à Copa do Mundo de 38. Copa do Mundo de 1938. Essa Copa do Mundo realizada na França. Primeira Copa do Mundo realizada na França. E tivemos aí o primeiro bicampeão de uma Copa do Mundo. Até analisando os fatos, eu até a ideia particular minha, a opinião particular minha, o Uruguai ele não foi novamente para a Copa, já não tinha ido para a Copa de 34, boicotou a Copa de 34, não foi agora novamente para a Copa de 38, boicotou novamente. E, na minha opinião pessoal, o Uruguai perdeu uma grandíssima oportunidade de ter se sagrado campeão ou na Copa de 34 ou ter se sagrado campeão na Copa de 38 pelo time que eles tinham. Mas em nenhuma dessas duas Copas eles foram, né? Duas Copas realizadas na Europa, seguidas, né? Na época se tinha a ideia de uma Copa realizada na América do Sul, uma Copa realizada na Europa, e dessa vez realizou seguidamente a Copa do Mundo de 38 na Europa, né? Até foi uma forma de homenagear Jules Rimet, que foi o primeiro presidente da FIFA e inventor da Copa do Mundo, né? Então a França ela foi escolhida como sede da Copa do Mundo de 1938 em uma votação realizada pela FIFA na cidade de Berlim, na Alemanha, em 1936, e dessa forma derrotou outras duas candidatas, né? Derrotou a Argentina e derrotou também a Alemanha, que eram outros dois países que também estavam pleiteando, né, sediar a Copa. A Alemanha, de 1936, já tinha sediado as Olimpíadas, né, com Hitler, e também queria levar a Copa do Mundo de 38. Mas aí, numa votação esmagadora que teve, a França terminou derrotando aí tanto a Argentina como a Alemanha, né? Essa decisão ela gerou uma revolta nos países da América do Sul. Aí depois sediaria novamente, né, pelo segundo ano consecutivo a Copa, né? E as nações sul-americanas acreditavam que as sedes deveriam ser alternadas entre os dois continentes. Que dessa forma foi acontecendo depois ao longo da história até 98, que depois começou aí a entrar a Ásia, a África, mas isso aí é conversa para outro momento. A França ela foi escolhida em 13 de agosto de 1936 em votação em que considerou também as candidaturas da Alemanha e da Argentina. A escolha de mais um país europeu foi alvo de críticas, principalmente aí da Argentina, que se sentiu descontente e acreditava que era a vez da América do Sul sediar o evento, né? Aí, com esse resultado da insatisfação, aí muitas seleções sul-americanas, ou praticamente todas as seleções sul-americanas, boicotaram o torneio, com exceção aí de Brasil e Cuba, né? Que aí a gente até considera que é um ponto positivo, que o Brasil até então não era
não era bicho-papão ainda nesse momento ainda. Mas essa participação do Brasil em Copas do Mundo foi dando notoriedade à seleção brasileira, foi dando experiência, né, em jogos internacionais, tá? Aí as cidades sedes para sede aí a Copa do Mundo de 38 foram escolhidas 10 cidades na França. Aí foram escolhidos, claro, a cidade de Paris, Marselha, Bordeaux, Toulouse, Estrasburgo, Lyon, Lavaré, Rennes, Artibes e a cidade de Lille, né? A final ela foi realizada no Estádio Olímpico de Colombes, na cidade de Paris. Mas fora o estádio de Colombes da cidade de Paris, nós tivemos outros estádios, né, espalhados aí entre essas 10 sedes, tá? Os estádios da Copa do Mundo de 38 foram o estádio Olímpico Yves du Major Colombes, em Paris, Parc des Princes, em Paris, Estádio Velódromo em Marselha, Parc Lascours, em Bordeaux, Estádio de la Meanu, Estrasburgo, Estádio Victor Bouquier, em Lille, Estádio do Fonte-Carré, em Artibes, Estádio Municipal de Larvray, Velodrome Municipal em Rennes, estádio conhecido como Estádio Champoux-Toulouse. O primeiro gol da Copa de 1938 foi marcado por Jupp Gauchel, da Alemanha, na partida realizada contra a Suíça. O jogo aconteceu em 5 de junho de 1938, no jogo em que a Alemanha e a Suíça empataram em 1-1, tá? Quem marcou o gol foi Jupp Gauchel, da Alemanha, contra a Suíça. O resultado terminou em 1-1 em 5 de junho de 1938. Só que o regulamento da Copa do Mundo de 38 foi baseado em um sistema de eliminação direta, com a competição contando aí com 15 seleções participantes, onde pela primeira vez o campeão da Copa anterior e o país sede, a França, né? Ou seja, o país anterior, o campeão é a Itália, e o país sede tiveram classificação direta, né? Você lembra aí que na Copa da Itália, a Itália teve que participar das eliminatórias, né? E o Uruguai não participou da Copa de 34, também teve isso, né? Após as eliminatórias, 15 seleções, né? O número de participantes foi reduzido a 15, pois a Áustria, ela havia se classificado para a Copa de 38, mas ela foi anexada pela Alemanha, né? O regulamento era de eliminação direta. Desde o início da competição, as seleções elas se enfrentavam em um formato de mata-mata, tá? E novamente não houve fase de grupos, tá? A decisão era em jogo único. As partidas eram definidas em jogo único. Em caso de empate haveria prorrogação, tá? O jogo de desempate, se o jogo permanecesse sem empate após a prorrogação, uma nova partida ela seria marcada para decidir o vencedor, como ocorreu aí na vitória do Brasil sobre a Tchecoslováquia. Aí, apesar das 57 seleções que tentaram participar da Copa de 38, somente 15 seleções participaram da Copa do Mundo de 38, tá? Devido aí a boicotes e desistência. Os países europeus eles dominaram o torneio, tá, em participação, e apenas Brasil e Cuba representaram o continente americano, tá? Como a gente já viu, a Argentina não participou do torneio, né? Foi a primeira edição que o campeão atual e o país sede se classificaram automaticamente. O regulamento da Copa do Mundo de 34 e 38, e eles não eram parecidos, apesar de serem muito semelhantes, tá? Eles não eram o mesmo, embora ambos tivessem algumas semelhanças.
A principal diferença estava no formato da competição, devido ao número de desistências na Copa de 38. As semelhanças, né? O formato de eliminação direta em ambas as edições. As edições de seleções classificadas se enfrentavam em um formato de mata-mata a partir das oitavas de final. Havia a questão do jogo de desempate. Caso uma partida terminasse empatada, após a prorrogação era disputado um jogo extra em uma outra data para decidir o vencedor. Ambas as Copas tiveram uma fase eliminatória para definir os participantes, mas a ausência de seleções levou a adaptações na Copa de 38, né? A principal diferença entre a Copa de 34 e 38, a Copa de 38 foi marcada por um alto número de desistências, principalmente de seleções sul-americanas, como a Argentina e o Uruguai, tá? Apenas 17 seleções participaram, e a Suécia, por exemplo, ela não jogou o jogo de oitavas de final, porque ela jogaria contra a Áustria, mas a Áustria foi anexada pela Alemanha e a Suécia ficou sem adversário nas oitavas de final. Então a Suécia ela se classificou diretamente para a fase de quartas de final, tá? Devido à ausência de um adversário. A Copa do Mundo ela teve 18 jogos no total, com 15 seleções participantes, né? Devido à ausência da Áustria, a competição foi disputada em formato de oitava de final, quartas de finais, semifinais e final, tá? 18 participantes, 18 partidas com 15 participantes, tá? Eliminatória simples, mata-mata, desde o início, desde a fase oitava de final. Empate era disputada uma partida extra, né? A Copa do Mundo de 38 teve um total de 84 gols em 18 partidas. Disputado aí o resultado, uma média de 4,66 gols por jogo. O artilheiro da Copa foi Leônidas da Silva, tá? O brasileiro Leônidas da Silva que fez 7 gols durante toda a Copa, né? Leônidas da Silva já tinha feito um gol na Copa de 34, o único gol na Copa de 34 feito pelo Brasil. Já em 38, Leônidas da Silva fez 7 gols, né? Média de gols 4,66 e o artilheiro da Copa foi Leônidas da Silva. A participação do Brasil na Copa de 38 foi a melhor campanha entre as três Copas, né, de 30, de 34 e de 38, onde o Brasil ele terminou em terceiro lugar. A seleção brasileira chegou às semifinais, onde ela foi eliminada aí pela futura campeã da Copa de 38, que foi a Itália, mas conquistou aí o terceiro lugar, ao vencer a Suécia na disputa pelo terceiro lugar. O desempenho aí foi marcado por grandes jogos, incluindo a vitória na estreia contra a Polônia por 5-6 e o brilho de Leônidas da Silva, que terminou como artilheiro da Copa da competição. O Brasil venceu a Polônia por 6-5 nas oitavas de finais, tá? Com gols de Leônidas da Silva 3, Romeu e Perácio 2, com a vitória sendo decidida na prorrogação. O Brasil enfrentou a Tchecoslováquia nas quartas de finais, onde houve um empate de 1-1, onde foi necessário aí o jogo de desempate, e no jogo de desempate o Brasil venceu por 2-1. Na semifinal, o Brasil enfrentou a Itália, tá? Na cidade de Marsella, tá? E o Brasil ele perdeu a partida por 2-1 para a seleção da Itália, tá? Na disputa do terceiro lugar com a Suécia, o Brasil ele conquistou o terceiro lugar
ao derrotar a Suécia por 4-2, com gols de Romeu, Leônidas da Silva 2 e Perácio garantiram a vitória da seleção brasileira. Tá? A seleção brasileira foi liderada por Leônidas da Silva e o zagueiro Domingos da Guia. Leônidas da Silva aí foi o artilheiro da Copa, marcando 7 gols. O Brasil entrou na competição sem disputar as eliminatórias, pois foi o único país sul-americano a participar, já que os outros boicotaram o torneio devido à Copa ser realizada na Europa, na França, né? O público total da Copa de 38 foi de 483 mil pessoas, resultando em uma média de 26.833 torcedores por jogo. O maior público da Copa foi de 59 mil pessoas que assistiram ao jogo entre Itália e França. O menor público foi 7 mil pessoas que estiveram presentes no jogo entre Suécia e Cuba. A final, em que a Itália sagrou-se bicampeão contra a Hungria, atraiu aí 45 mil torcedores ao Estádio Olímpico de Colombes, em Paris. A Copa do Mundo da França, realizada em 38, foi marcada por um contexto político tenso e por várias controvérsias que ultrapassaram o campo, e as principais polêmicas foram a questão do boicote político, né? A escolha da França para sediar a Copa desagradou as seleções sul-americanas, tá? Que defendiam aí, como a gente já falou, a realização da Copa no continente sul-americano. Teve também um contexto de Segunda Guerra. A competição ela aconteceu aí sob a sombra do avanço do fascismo e do nazismo na Europa. A anexação da Áustria pela Alemanha, meses de torneio, fez com que a seleção austríaca fosse dissolvida e seus jogadores incorporados à seleção alemã. A presença de Adolf Hitler e Benito Mussolini intensificou a politização do esporte. Novamente tivemos ameaças de Mussolini à seleção italiana, com o mesmo lema utilizado na Copa anterior, que era vencer ou morrer antes da final, que a seleção italiana buscava o bicampeonato. Recebeu um telegrama do ditador de Benito Mussolini com a frase vencer ou morrer. Embora aí o goleiro húngaro Gyula tenha ironizado, dizendo que salvou a vida de 11 homens após a derrota de 4-2 para a Itália, a mensagem foi vista como uma forte ameaça e pressão sobre os jogadores italianos, né? Tivemos aí uma polêmica com a seleção brasileira, tá? Banco de Leônidas da Silva na semifinal, na partida contra a Itália. O técnico Ademar Pimenta deixou Leônidas da Silva no banco, tá? O artilheiro da Copa, aí que era conhecido como Diamante Negro, tá? Foi deixado no banco de reserva. A justificativa foi uma lesão, mas a decisão ela gerou uma controvérsia e revolta com especulações que o técnico da seleção brasileira na época estaria poupando o jogador para uma suposta final, tá? E o Brasil perdeu a semifinal por 2-1. Tivemos aí o caso Niguinho, o atacante Niguinho também do Vasco, foi para a França como reserva, mas a Confederação Brasileira de Desportos descobriu que ele não poderia atuar porque a Itália tinha denunciado irregularidades na documentação, tá? Teve a questão do gol descalço de Leônidas da Silva também, tá? Na partida contra a Polônia, Leônidas da Silva marcou um gol descalço após ter perdido aí a chuteira na lama do gramado, e apesar de o gol ter sido validado, na ocasião o árbitro obrigou a calçar a chuteira novamente, né? Aí a campanha da Itália na Copa de 38,
na França, culminou aí com o bicampeonato da seleção italiana, que superou a Hungria na final sob o comando do técnico Vittorio Pozzo. A equipe venceu todos os seus jogos, tornando-se a primeira seleção a conquistar 2 títulos mundiais consecutivos, tá? O torneio foi disputado em formato de mata-mata e a trajetória da Itália até a final foi somente de vitórias. Venceu a Noruega nas oitavas de final por 2-1, tá? Após empate aí no tempo normal, a partida foi para a prorrogação, tá? E o Silvio Piolo marcou o gol da vitória, que garantiu a classificação italiana. A seleção italiana venceu a seleção francesa, dona da casa, nas quartas de finais por 3-1, tá? Avançou para as semifinais, onde enfrentou a seleção brasileira, tá? Que culminou aí com a eliminação da seleção brasileira e enfrentou a seleção da Hungria na final. A Itália ganhou por 4-2 a seleção da Hungria na final. A final disputada no Estádio Olímpico de Columbus, em Paris, e a Itália venceu a Hungria, né? A bola usada, novamente, a bola usada na Copa, né? Lembrando que em 1930 já havia tido problemas com a bola. Em 1934 também houve alguns problemas com a bola. E em 1938 parece que cessou-se o problema com a bola, né? A bola usada em 1938 foi a Allen, fabricada em Paris, tá? Ela tinha um design semelhante à bola anterior, a Federal do 102, com 13 painéis de couros e cadastro. A principal diferença era a borda mais arredondada dos gomos, além de ser a primeira bola oficial a ter a marca da empresa fabricante. Era feita de couro marrom, com 13 painéis, costurados à mão, assim como as bolas da época. Precisavam ser infladas manualmente por um profissional qualificado. Sendo realizada na França, a bola foi produzida por um fabricante local, a Allen, com a sede em Paris. As bolas do gomo eram mais arredondadas em comparação à bola anterior, a Federale 102. Tá? E essa bola tinha sido usada nos Jogos Olímpicos em 24, realizado também na França. Pois esse foi a Copa do Mundo de 1938, realizada na França, com o Brasil já chegando ali às semifinais e a Itália tornando-se a primeira seleção bicampeã. Depois desse bicampeonato da Alemanha, da Itália, a Itália ela só voltaria a ganhar a Copa em 1982. Mas isso é história mais lá para frente. E a Hungria aparece aí na sua primeira final. A Hungria ela voltará a aparecer em outra final mais lá para frente, mas também ficará com o vice-campeonato. Certo? Então, Copa de 38, Itália bicampeã mundial na Copa do Mundo de 1938. Um grande abraço e a gente volta com a Copa de 1950. Não tivemos a Copa de 42 e não tivemos a Copa de 46 devidos à Segunda Guerra Mundial que aconteceu. Mas então a Copa volta a ser realizada no continente sul-americano no ano de 1950. Um forte abraço e voltamos com 1950.